Bom, eu vou colocar mais um exemplo de interpolação aritmética. Por exemplo, vamos supor que eu tenho o primeiro termo. Eu vou dar um valor para o primeiro termo, nesse caso, menos 5. E eu tenho o último termo. Eu vou dar, por exemplo, eu vou dar um valor 37 para o último termo. Eu quero fazer a interpolação desses intervalos, mas eu sei que eu tenho 5 elementos intermediários e eu quero dar valores para esses elementos intermediários, que são 5. Então, nesse caso, eu tenho o AN, que é 37, eu tenho o A1, que é menos 5, eu tenho o número de elementos, que é o A1, o AN mais os 5 elementos intermediários, eu tenho ele corresponde a 7 elementos. Então, o que eu preciso aqui? Eu não tenho a razão. Eu preciso da razão para dar números a esses termos. Como que eu faço isso? Eu aplico a fórmula do termo geral, que é a AN igual a A1 mais N menos 1 igual multiplicando a razão. Nesse caso, a N, aproveitando o exemplo da escada, nesse caso a N é 37, o último termo, igual a 1, que é o primeiro termo, é menos 5 nesse exemplo, mais N é igual a 7, menos 1 multiplicando a razão. Eu tenho a N, eu tenho a 1, eu tenho N, menos 1, eu preciso calcular a razão. Então, 37 mais 5 igual 7 menos 1, 6, vezes a razão. A razão igual 37, 5, 42. Divide por 6. Eu tenho aqui uma interpolação aritmética de razão 7. Bom, o que eu faço agora? Eu preciso dos valores desses termos intermediários. Eu tenho o primeiro elemento, que é menos 5. Menos 5, o segundo elemento, o resultado do segundo elemento é a soma do elemento anterior mais a razão, que nesse caso é a 1 mais a razão. Aqui é menos 5 mais 7, que é a razão. Então nós temos aqui o segundo termo equivale a 2. Para calcular o terceiro, eu preciso somar o termo anterior, que é 2, mais a razão, que é 7. Então nesse caso aqui 9. No quarto elemento, eu preciso somar o termo anterior, que é 9 mais a razão. Aí eu tenho o quarto elemento vai ser 16. E o quinto elemento é a soma do elemento anterior mais a razão, que é 16 mais 7. Eu tenho o quinto elemento como 23. O sexto elemento é a mesma coisa, é a soma do elemento anterior mais a razão. Nesse caso, 23 mais 7, equivale a 30. E o termo final já tem, que é 37. Isso é uma interpolação aritmética.